Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, estamos iniciando o nosso episódio da semana. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Já vai lá reunindo tua família, pega o teu chimarrão, a tua pipoquinha e faça o teu micro momento de felicidade e venha assistir ao nosso podcast Fala Mulheres. Hoje o podcast traz, como todos os episódios, nós trazemos pessoas intelectuais, pessoas que estão na nossa sociedade e que faz a diferença. Hoje eu trago aqui a pessoa que hoje vai estar no nosso podcast, uma pessoa que eu devo muito a ela. Ela fez parte de um momento da nossa família muito importante. E quem não se sentiu elogiado e que ela fez parte da nossa família? Quando nasceu o nosso filho, nasceu o nosso neto ou a nossa neta. Eu tenho muito a acrescentar e a dizer muito obrigado. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula, a nossa pediatra, ao nosso podcast de hoje. Muito obrigada pelo convite. Demorei, mas estou aqui. Que maravilha. Hoje a gente vem aqui para conhecer um pouco da mulher que traz a vida nas suas mãos, todos os dias, todos os momentos, sendo pediatra, cuidando dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Então isso é muito importante. Demorou um pouco porque fazia tempo, né, doutora, que nós estávamos com a agenda dela lotada, para ela vir aqui falar um pouco dessa mulher riquíssima de carinho, de amor, com o coração cheio de muita bondade que ela tem e que é uma palavra que não existe no vocabulário dela, é não. Ela faz de tudo para atender, para acolher as mãezinhas com as crianças, independente se seja na área do SUS ou na área particular. É a mesma Ana Paula. Então, muito obrigado de aceitar estar aqui com nós hoje. E vamos lá, doutora, conte quem é a doutora Ana Paula, a nossa pediatra. Primeiro, eu quero agradecer todos esses elogios que você teceu sobre mim. Muito obrigada. Mas é isso, que bom que você enxerga que eu, Ana Paula, sou a mesma no SUS e sou a mesma em convênio, em particular, enfim, eu sou a mesma pessoa. Então, a Ana Paula está com 58 anos, 32 anos de formada já. E em Laranjeiras eu fiquei uns 21 anos, mais ou menos. Aí a gente resolveu ir embora para Blumenau, ficamos uns 4 anos fora. Mas assim, Laranjeiras não existe, gente. Laranjeiras para morar, para viver, para a gente criar os filhos, assim, é muito bom. Por isso que nós retornamos e estamos muito felizes aqui, trabalhando, atendendo aqueles que nos procuram, sempre que a gente pode, e sempre a gente tenta fazer da melhor maneira possível, com muito carinho, muito respeito, tanto eu quanto o meu esposo Januário, né? Então, assim, já eu parabenizo, né? Por dia 18 foi o dia do médico. E todos nós precisamos de médico. E assim, desenvolver esse trabalho que vocês fazem é uma doação. Vocês não têm dia, não têm horário, né? Atender a nossa população hoje é fazer esse trabalho de doação. Ser médico é um dom, e isso você tem. Então, eu quero que hoje nós vamos conhecer esse trabalho que você faz na diferença, que é ser Ana Paula. Nós sabemos que é uma profissão muito procurada, pediatra, e que há uma falta também que faz, né? Olha, nós estamos em Laranjeiras, nós somos 32 mil habitantes. Quanta criança nós não temos aqui? E ainda vocês atendem a região também, né? Na verdade, assim, desde 2015 eu não atendo mais hospital. Mas posto de saúde eu atendo aqui em Laranjeiras, Nova Laranjeiras e Virmonte.
E mais a clínica daí. E hospital, assim, por questões de saúde mesmo, eu não atendo mais. E familiar também, né? Que por muitos anos eu fui muito mãe ausente, porque eu ficava 24 horas em função de hospital e tudo mais. Então, eu sinto no meu coração mesmo que eu fui mãe ausente por muito tempo. E por isso, um dos motivos da gente ter ido para Blumenau também, daí, sabe? Pra eu poder ser um pouquinho mais mãe dos meus filhos. Que todos sabem, né? Eu tenho 4 filhos. A minha mais velha, Yumi, depois de ter cursado, começou moda, ela fez estética, já estava trabalhando, mas ela resolveu também abraçar a medicina, daí que ela viu que acho que era isso mesmo que ela queria para a vida dela, e ela está cursando medicina. E está gostando, tá indo bem daí. Mas assim, acho que isso já vem bem a escolha da profissão, vem do amor que o meu pai tinha pela profissão dele, assim como o meu sogro, o Dr. Felipe, daí também tinha na profissão dele. E uma curiosidade, assim, né? Eu conheci o Januário nos 30 anos de formatura do meu sogro e do meu pai, porque eles dois se formaram juntos na turma de 1961, da Federal do Paraná. Que maravilha! Então, foi assim, muito legal. E tanto o meu pai quanto o meu sogro são de gerações, assim, que é uma geração que, nossa, não tinha quase nada de recurso, né? Então, Verdade. era basicamente só a parte clínica mesmo, de você perguntar, examinar e tudo, e partir para a resolutividade, né? Tinha esse raio-x aqui, na ocasião, acho que era mais isso. Agora, graças a Deus, nós temos tomografia, ultrassonografia, tudo. Então, a gente tem exames mais complexos do que tinha antigamente. E eu creio que foi esse ensinamento e a nossa vivência de ver os nossos pais trabalhando com amor, com afinco, com responsabilidade, que fez a gente escolher esse caminho daí. Na minha família, eu e meu irmão somos médicos, daí meu irmão é cirurgião plástico. Da família do Januário, então, tem ele, tem o irmão dele também, e mais 2 sobrinhas também que são médicas também, sabe? Então, assim, acho que é dessa coisa do ver um ente querido, que nem o pai da gente, ou o tio, enfim, que goste realmente da profissão e faz isso com amor. É a Com amor diferença, mesmo. né? Aliás, para quem está pensando em fazer medicina, existem muitas faculdades de medicina hoje em dia, mas assim, a gente tem que ter amor, é dom, porque a gente está tratando de pessoas, de seres humanos iguais a nós daí, né? Independente da classe social, independente da condição, somos seres humanos, somos filhos de Deus e a gente tem que fazer com amor mesmo. E é isso que dá a diferença, sabe? Eu acho que é por isso que, assim, eu amo o que eu faço daí. Então, parabéns a todos os médicos. Laranjeira já está com uma gama grande de profissionais daí também e outras especialidades, mas a pediatria, a ginecologia, obstetrícia, enfim, são especialidades que ainda carecem aqui na região, né? E não só na região, acho que vários lugares também, que vários lugares são difíceis mesmo de encontrar pediatra assim mesmo, né? Então, Raiz. Porque o pediatra tanto e o ginecologista são as duas que caminham junto, né? E sim. Tem que ter ali, caminhar junto. E assim, é uma doação também de 24 horas, né? Porque o neném pode nascer a qualquer hora, assim, Sim. como a criança também precisa também, né? Então tem tudo isso daí que faz ser um pouquinho mais cansativo, mas do mesmo jeito também é muito gratificante. Só que agora, pela minha idade já, enfim, eu canso mais e eu não aguento mais essa vida de correria de plantão, assim, daí. Mas estamos aí, que precisar de posto, enfim, estou aí. Há quantos anos já que a senhora é médica? 32. 32 anos. 32 anos. É uma dedicação total, né? E assim, é uma coisa gostosa porque eu amo o que eu faço, sabe? Então, assim, e a medicina é uma coisa que a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, fazendo cursos, quer online ou não, enfim, presencial. Eu gosto muito de presencial porque
A gente que é mais antiga, assim, eu gosto de estar Olho assim, no olho olho. no olho, bem isso daí. Então, mas assim, e até agora eu tô fazendo comecei um curso de neurodesenvolvimento daí também, com uma neurologista infantil, de 1 ano esse curso, justamente pelo aumento das crianças com transtorno do espectro autista e juntamente com isso os TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que a gente vê muito hoje em dia, e até que os meus pacientes consigam encontrar um neuropediatra. Aliás, neuropediatra tem, só que é difícil conseguir agenda daí, então às vezes são meses de espera. E eu senti que com esse curso que eu optei por fazer, vai me ajudar a diagnosticar antes, para a gente poder ir trabalhando e apresentando as terapias paralelas, né, para poder desenvolver melhor essa criança daí, sabe? Então, assim, a perspectiva que eu estou tendo desse curso é muito boa. E precisa, né? Nós temos muita carência também de profissionais nessa área. O neuropediatra é difícil, né, gente? É meses para se conseguir a consulta, tudo. Então, principalmente na rede pública, daí fica mais difícil ainda. Então, visando isso também que eu resolvi arregaçar as mangas e vamos estudar para poder ir ajudando até a hora que conseguir realmente consultar com um especialista daí, né? Que maravilha! É mais um trabalho a acrescentar no seu currículo aí para atender a nossa população. Também, que a gente já tem vivência, né? Então, aí já ajuda também. Já desenvolve esse trabalho aí em conjunto. E na tua opinião, né, já que nós tocamos no assunto desse tema que hoje é falado, domingo passou também no Fantástico, uma reportagem falando sobre esse trabalho do atraso dos laudos para aspecto autista. A senhora, como profissional no seu trabalho, o que a senhora tem a acrescentar, a falar sobre? Porque assim, o espectro autista, quanto mais cedo ele for trabalhado, ele for estimulado, seja com a TO, que é a terapia ocupacional, fono, físio, pedagogo, psicólogo, nossa, assim, o desenvolvimento da criança quanto mais tarde, pior o desenvolvimento da criança daí, sabe? Quando a gente consegue pegar, já desconfiar, assim, com meses, já você fala, opa, vamos começar a observar e tudo. E quanto antes você conseguir encaminhar essa criança para essas outras especialidades, esses outros colegas de várias especialidades, enfim, que nem eu disse, o pedagogo, o fono, o psicólogo, o TO, a criança, nossa, desenvolve muito. E vai chegar, às vezes, se a gente começar bem mais cedo, vai chegar um tempo que, depois de uns 5, 6 anos, às vezes a gente nem vai perceber que realmente tem esse espectro, porque já vai estar muito sutil, porque ele conseguiu se desenvolver melhor daí, sabe? Com todo esse aparato daí. Então, por isso que eu me interessei muito, porque é muito, muito legal. Achei muito legal e a gente tem bastante, né? Uma coisa que é mundial, Como né? está crescendo, né? Mundial. Não se tem um trabalho nada voltado a isso. Por que está surgindo isso ainda, doutor? Tem alguns estudos que mostram, assim, que às vezes pode ser por, às vezes, idade mais avançada, daí paterna, aumenta o índice de espectro autista em crianças prematuras, em gemelares também aumenta o índice daí, assim como também quando se já tem um histórico genético na família também aumenta também por aí, né? A gente sabe que tem mais chance de aparecer na família daí também. Né? E será que isso sempre existiu? Não. Eu posso falar não porque eu já estou formada há bastante tempo. Sim. Então, é assim, a gente desconfiava, mas agora não. Agora ficou tão frequente que a gente que já tem mais experiência, que você já sabe o desenvolvimento normal, então quando você vê o desenvolvimento, tipo atraso de fala, não ficar fixando o olhar, né, na gente, assim, a troca de olhares, assim, daí, ou às vezes uma irritabilidade mais intensa, assim, isso a gente vai começando, movimentos, assim, estereotipados que a gente fala, que às vezes é um movimento de repetição, assim, sabe? Então, essas coisinhas, assim, a gente já começa a ir desconfiando, sabe? Então,
por isso que quanto antes se acolher esse menor e quanto antes ele for estimulado, nossa, ele vai ter um ganho assim de vida, tanto na parte educacional e de vida mesmo, assim, muito, muito, muito melhor. E além desse trabalho que a senhora desenvolve, que a senhora acrescentou, né, que está fazendo os estudos ali e tudo mais, o que mais no teu índice, do teu dia a dia, ocorre também com atendimento com as crianças? Hoje em dia, assim, as doenças podem modificar um pouco, né? E ainda mais o nosso clima que está todo calor e frio, tudo. Nós estamos em outubro, era para estar bem quente. E a gente já está com frio de manhã, com frio, né? de noite. Então isso afeta também. Agora, outra coisa também é, quanto mais cedo você coloca teu filho na escola, ele vai adoecer provavelmente muito mais vezes daí pelo contato com as outras crianças mesmo, né? Do que se ele ficasse em casa. Porém, é uma coisa que hoje em dia, assim, todo mundo trabalha, pai e mãe trabalham, né? Muitos avós ajudam na questão quando conseguem, mas tem avós que ainda trabalham também e que não pode ficar cuidando da criança em casa. Então, com isso, a gente sabe que a gente vai ver aumentar a frequência da gente examinar a criançada cada um mês, cada 20 dias, cada 2, justamente por isso, porque eles estão mais expostos e com a imunidade ainda se fazendo, né? Porque eles ainda vão entrar em contato, que daí que eles vão fazendo a resistência, né? A imunidade vai melhorando. E uma coisa que eu vou aproveitar aqui para falar é sobre o uso de telas. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria proíbe tela antes dos 2 anos de idade, né? E hoje em dia, o que eu vejo? Muita criança está com déficit de vitamina D porque não brinca mais fora de casa, não toma sol. Mesmo os adolescentes, principalmente, eles ficam enfurnados dentro do quarto com computador, com celular, enfim, com telas, e não sai, assim, para pegar um arzinho, pegar um sol, que é super saudável, né? Sim. A questão da vitamina D e tudo mais. E a interação social mesmo daí, porque às vezes se bobear, o pai está no quarto, o filho está no quarto, eles se conversam com o celular, pelo telefone daí, né? O que é um absurdo. Então, assim, e o que eu vejo também muitas vezes é assim, para criança o celular, nossa, é um atrativo, porque tem cores, vai mudando a telinha, tudo, e canta, e tem música e tudo mais. Mas só que assim, o ato de você sentar com o teu filho no chão, brincar lá fora, ensinar a andar de bicicleta, empurrar um balanço, gente, isso faz parte para nossa vida, né? Porque fica as lembranças daí de coração, amorosas mesmo da infância que você teve. Meu pai me ensinou a andar de bicicleta, empurrava no balanço, brincava de casinha, brincava de fazer comidinha, meus pais, mãe, enfim. Então, isso daí que está fazendo muita falta, porque hoje em dia a gente trabalha tanto, e é uma correria louca nosso dia a dia, que os pais chegam em casa para poder as crianças ficarem quietas, cada um com seu tablet, cada um com seu celular, e não se conversa mais, né? Hoje, quando a gente passeia em cidade maior, em shopping, praça de alimentação, o que a gente vê? Pai e mãe, ali, às vezes cada um mexendo no seu celular, e a criança com o tablet encostado lá no guardanapeiro ali, vendo desenho e comendo automaticamente, sem saber, sem ver nem o que está comendo, saboreando, gostoso. Está no automático, né? Então, isso daí, eu acho que eu aqui hoje, eu quero ver se a gente consegue tocar o coração de alguns países, enfim, para não dar tela, não dê tela cedo. Daí, celular mesmo para adolescente, assim, com 11 anos daí, sabe? Antes disso não tem porquê. A escola tem o telefone dos pais, se acontecer alguma coisa ela vai ligar, ainda que agora tem essa lei, né, de não usar celular dentro da escola, que foi um avanço, eu acho que foi um avanço, tanto é que os professores, direção, todo mundo viu que eles interagem mais, eles jogam, eles brincam, vai brincar de tênis de mesa, enfim. Porque é isso que importa, gente. A gente não é robô, a gente, né? Nós somos seres humanos, a gente precisa do tato, do abraço, né? Do olhar, assim, a expressão dos olhos eu acho que é super importante, por isso que conversar assim é legal. A gente vê se está gostando, se não está gostando, se está feliz, se não está feliz. Então, isso que é importante. Né? A gente tem que, não é andar para trás, mas é
fazer coisas que são boas, que eram boas, continuam sendo boas, mas que a gente está querendo trocar. E isso daí eu acho que não é legal. Nós Ser temos, humano. na tua visão quanto à questão da depressão dos adolescentes, né? Olha, então, hoje em dia eu medico muito mais do que há uns 10 anos atrás, com certeza. A gente passa já os antidepressivos, os ansiolíticos, encaminho muito para psicólogos daí também, para poder dar um suporte também maior, porque a gente mais eu ainda que converso, né? Eu ainda gosto de conversar assim dentro do consultório e tudo, mas precisa ter um suporte daí do psicólogo também, né? Que a gente fala que a depressão é o mal do século. É. Mas é preocupante com os adolescentes, né? Muito. Porque tanto é que nós tivemos, assim, óbitos desses adolescentes que tiraram a vida, né? Então, assim, às vezes na correria do dia a dia, às vezes o olhar que a gente deveria ter um pouco mais, assim, o tempinho de conversar, às vezes, talvez ia fazer uma diferencinha daí, sabe? Agora, olha, vou aproveitar e vou falar também. Uma coisa que é muito importante, gente, que eu tenho, assim, no meu coração, na minha vida, é Deus. Gente, Deus em primeiro lugar, sempre. Sempre. Porque sem Deus, cara, a vida é uma vida comum daí, né? E com Deus é tudo, Deus faz a diferença. Como vocês devem saber, eu tive câncer, né? Tive câncer de mama em 2021. Foi uma época super difícil. Mas assim, ó, vocês também sabem que meus filhos todos são adotivos, né? Quando eu ganhei a minha primeira filha, a Yumi, pensa assim, olha, eu pediatra, o meu marido obstetra, eu falava assim, meu Deus, mas por quê? Meu Deus, a gente, né, a gente tem condições de poder educar, criar, e eu sou pediatra, e ele é obstetra, e a gente fazendo tratamento e não conseguindo engravidar. Quando nós ganhamos a Yumi na nossa vida, eu nunca mais perguntei para Deus o porquê tá acontecendo as coisas. Nunca mais. A Yumi tá com 26 anos, já vai fazer 27. E quando eu tive câncer, assim, ó, é um baque, né? Não vou dizer que não é um baque. A gente fica meio assim, meu Deus, né? Primeiro assim, por isso que é importante, mulheres, a palpação de mama. Um dia eu senti umas fisgadas, a me apalpava, tudo. Falava, mas eu não tô sentindo nada, mas estranha essas fisgadas. E daí, na correria do dia a dia, passou, e aí vai. Aí uma outra vez também, umas fisgadas na mama, eu falei, mas deixa eu ver de novo. Aí fiz a palpação bem lentamente, calmamente, como se... Aí senti um carocinho, eu falei, ai, né? Aí falei pro meu esposo, o Januário, aí ele falou assim, então vamos fazer ultrassom. E isso comentei com ele à noite, no dia seguinte a gente trabalhando, deu um intervalinho, ele falou assim, aproveitando agora que tem um intervalinho, vamos lá fazer o teu ultrassom. Aí deitei lá, olha, uma coisa assim, a gente que é médico, a gente já olha na tela e vê, né? Sim. Quando eu fui olhando assim, eu falei, meu Deus do céu. Daí pensei comigo. E aí o Januário começou a dar as medidas para auxiliar daí do tamanho do nódulo. Ai, aquilo deu um ruinzinho assim, mas enfim. Daí ele falou assim, deu as medidas, tudo. Eu falei, então né? Aí ele falou, Falei, então tá bom. Falei, então você conversa com o teu amigo que é cirurgião oncológico, o Dr. Sérgio Esprício, de Cascavel, excelente. E falei, então tá. Então aí você conversa com o teu colega, enquanto isso eu vou continuando a atender, né? Porque a minha agenda ainda tinha ali, eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer, continuei atendendo. Isso foi numa sexta. Segunda-feira já fui para Cascavel. Ele me examinou, viu os exames, ele falou, olha, Ana, eu não vou te enganar. Ele falou assim, ó, pelas características tudo, é câncer mesmo de mama. Não genético, porque não tem histórico na tua família, nem nada. Mas assim, ó, você vai ter que fazer os teus exames, vou pedir uma série de exames. Aí, naquele mesmo dia, ele já tinha até agendado já uns exames já para mim. Aí eu fui fazer, e aí ele falou assim, ó, agora vamos esperar o resultado dos exames e vamos, para daí a gente partir para ver qual o tipo de tratamento que nós vamos fazer para você. E aí a gente tava na pandemia, né? Foi em 2021, Sim. A gente tava na pandemia. E eu com a minha mãe idosinha em casa, já não tinha mais o papai, a mamãe com Alzheimer, daí também em São Paulo. Aí eu falei pro Januário, olha,
Então, assim, lógico, chorei, abracei o Januário, chorei e tudo. Falei, mas agora o negócio é enfrentar. E aí, no caminho de volta, né, pra casa, daí eu falei pra ele, falei, olha, então assim, já fiz todos os exames, eu vou ter que esperar esses dias aí até sair o resultado de exame. Falei, então, essa semana eu vou pra São Paulo. Aí ele falou assim, você vai pra São Paulo? Falei, eu vou. Eu vou porque, assim, as meninas estavam em estudo online, daí eu falei assim, ó, pra eu não ir sozinha, eu levo uma das meninas comigo pra me fazer companhia, e eu vou porque, assim, eu tô com câncer. Eu tenho a minha mãe que já tá idosa, tá com Alzheimer. Eu não sei como é que vai ser. Depois que eu começar tratamento, eu não sei como é que vai ser o tratamento. Então eu vou abraçar minha mãe, vou abraçar meus irmãos, vou ver minha família e seja o que Deus quiser. E foi o que eu fiz. Fui até pra Blumenau, daí também abracei minha cunhada lá, umas amigas que eu tinha feito lá em Blumenau também, daí tudo. Porque assim, a gente tem que encarar as coisas que pode acontecer, né? Mas foi uma atitude que eu tive, porque eu falei assim, vai que eu morro, né? Vai que eu fico muito doente, daí eu não vou conseguir ver, vai que a minha mãe morre. Mas então, enquanto tá todo mundo vivo, eu vou pra aproveitar. E aí que eu acho que é importante, sabe, gente? A história do abraço daí, né? Do abraço, do acolhimento, de você poder abraçar aquela pessoa que você ama. Então, foi muito válido. Então, assim, na verdade, isso foi tudo um aprendizado, né? Que a gente vai tendo. E eu faço acompanhamento com psicóloga também, enfim. Ela mesma disse, ela falou assim, ela me perguntou essa última sessão, ela falou assim, Ana, e o câncer? Como é que tá? Eu falei, tô fazendo os exames, tá tudo bem, tô tomando medicação. São 10 anos que eu tenho que ficar tomando os medicamentos e fazendo acompanhamento, cada 6 meses, no caso. Aí eu falei assim, mas você quer saber do quê? Aí ela falou assim, eu quero saber, assim, medo. Quanto que você tem medo de 0 a 10? Pensei bem, falei, porque assim, graças a Deus eu me vejo curada, sabe? Do câncer de mama, daí tudo. Lógico que existe uma infinidade de outros tipos de câncer, mas fácil não é, sabe? Quem tá passando pelo tratamento de câncer, não é nada fácil. Nossa, a gente tem muita dor. A quimioterapia faz a gente ter dor. Dor nos ossos, assim, de encostar um joelho no outro, doía muito daí, sabe? Até pra ajeitar o lugar do travesseiro, assim, no couro cabeludo da gente, doía. Mas é assim, a gente tem que ter força e enfrentar, sabe? Enfrentar mesmo. Como que a gente consegue enfrentar isso? Com Deus, minha Nossa Senhora, que eu amo de paixão, que eu sempre pedia para ela, falei, a senhora me deu 4 filhos, então a senhora me ajude aqui para até eu poder terminar de criar, Sim. né? E a ajuda do meu marido, da Tata que trabalha em casa também, que foi uma fofa, ela me cuidava da comidinha, porque eu não conseguia comer quase nada, ela descascava de laranja, porque era uma coisa que eu conseguia ingerir bem e tudo, sabe? E carinho das pessoas e tudo. Nossa, gente, depois que eu fiquei boa, quando voltei a trabalhar, quanta gente me encontrando assim, eu orei pela senhora, eu fiz cerco de oração, eu fiz círculo de oração para a senhora e tudo, de várias religiões, enfim, sabe? Então, assim, aí eu vi que, nossa, como é bom a gente fazer o bem, que o bem volta para nós. É verdade. Daí, sabe? Então, isso foi muito, 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 mas muito gratificante mesmo. Até hoje as pessoas perguntam como é que eu tô, sabe? Ficam preocupadas, assim, querem saber da minha saúde. Mas eu tô muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Uhum. É com muita fé também. E a vontade de viver, né? Sim, porque assim, a gente tem que ter o foco, né? Meus filhos ainda eram pequenos também. Eles, minhas meninas vão fazer 17 agora. Então, assim, eu creio que eu ainda tenho muito ainda que eu tenho que direcionar o caminho deles daí, né? Para serem, até que tenham só formação e tudo. Então, eu vejo nesse sentido, sabe? Que isso também é importante, né? E por isso que a tia Paula ainda trabalha bastante. Né? E todo mundo gosta da tia, né? Da tia Paula, né? Então, a minha doutora. Doutora Ana Paula, então, para você que está nos assistindo, eu te digo, o testemunho dela hoje é para você, que está passando por esse momento de câncer, que ficou, talvez, recebeu um laudo hoje mesmo.
Então, assim, leva ela como exemplo. A gente tem que ter um Deus, independente de placa de igreja, o Deus é um só. Isso. Né? A gente tem que ter essa fé fervorosa sempre e de acreditar que nada acontece se Deus não quiser. Então, eu quero que nesse despertar desse nosso podcast hoje, conversando com a doutora Ana Paula, pediatra de Laranjeiras do Sul e atende toda a região, há 30 e poucos anos sendo médica de doação, passou por um desafio, que é um câncer de mama. Então, eu digo para você, se cuide. Estamos no Outubro Rosa. Exatamente. Outubro dedicado a cuidar. Mas não é só no mês de outubro, é todos os dias. Todos os dias. Então, com o testemunho hoje da doutora Ana Paula, seja o despertar. Para você que está nos assistindo, envie esse podcast para alguma amiga que está passando por essa dificuldade também e que se espelhe nela. Que leve ela como testemunho de vida. Que é o testemunho de uma mãe, de uma mulher que se dedica a cuidar da vida das nossas crianças. E que passou esse desafio. Então, assim, mulheres, não tenham vergonha, façam a palpação das mamas de vocês. Se tiverem dúvida, procurem o posto de saúde. Todo mundo está bem orientado de como proceder. Existem o aparelho de mamografia aqui na cidade. Então, assim, e a gente tem um apoio muito grande, né? De Cascavel, o Seonc, o Opecan, daí também. Então, assim, a medicina, o tratamento de câncer lá é top, tá? É muito bom. Então, eu fiz todo o meu tratamento em Cascavel daí também, sabe? Mas, assim, não tenham vergonha. Não tenham vergonha. E, assim, nós mulheres, nós somos muito fortes, né? Sim. Então, e a gente é forte principalmente por quê? Pelos nossos filhos, né? Então, assim, enfrentem mesmo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E se precisarem no abraço, pode deixar que eu dou um abraço em vocês também daí. Porque eu sei o que é passar por isso. Outro detalhe, né? Ficar careca, né, gente? Ficar careca também não é fácil. Nós, mulheres, enfim, não é fácil ficar careca. Mas, assim, quando o meu cabelo começou a cair, dá um aperto, assim, no coração. Quando você vai tomar banho, assim, você passa a mão, assim, no seu cabelo, você sente, assim, aquele punhado de cabelo. E olha no ralo, assim, aquele monte de cabelo. Eu confesso que eu chorei algumas vezes. Mas, assim, eu chorei 2 vezes. Quando começou a cair meu cabelo e no outro dia que eu fui tomar banho, que caía cabelo de novo. Falei, não vou ficar chorando cada vez que eu vou tomar banho porque cai o cabelo. A gente sabe que vai cair o cabelo. Então, meu marido chegou do trabalho, eu falei, tua maquininha de cortar cabelo, fazer barba tá funcionando? Ele falou, tá. Falei, corta meu cabelo? Ele falou, você tem certeza? Falei, eu tenho. Falei, porque eu não vou ficar chorando todo dia, né? Então, eu falei, eu já chorei hoje e depois que eu ficar careca eu choro também e depois acabou. E aí foi isso que aconteceu. Então, a gente pegou um cestão, assim, um balde, assim, um lixão ali grande. Eu abaixei a minha cabeça. Aí o Janário foi passando de trás para frente, assim. Gente, ó, uma coisa, assim, que foi muito gostosa, assim. De repente eu fui sentindo mãozinhas, assim, no meu ombro, no meu braço, assim. Daí eram meus filhos. Ficaram ao meu redor enquanto o Januário ia cortando meu cabelo. E depois, assim, muito bonitinhos. Eles, quando eu levantei a cabeça, assim, eles olharam para mim, todos com um sorriso, sabe? Mãe, você ficou bonitinha, mãe. A tua cabeça é redondinha, ficou bonitinha, tudo. Abracei eles, fui pro banheiro, chorei. Falei, agora chega. Chega, não vou chorar mais. Então é assim, eu não sou feita de ferro, eu sou feita de carninha e osso. Mas o que eu quero passar para vocês, assim, hoje, é isso, mulherada. Outubro Rosa, vamos não ter vergonha, vamos nos apalpar, nos autoexame. E se não souber fazer, vá no posto de saúde. As meninas sabem, todas elas sabem como fazer e como proceder. Mas isso é importante, ó, quanto antes vocês sentirem alguma coisa, procurem, né? Porque quanto mais tarde, daí é mais difícil, tá? Então, se cuide. A gente sempre fala, né? Tem muitas campanhas, por isso que já temos Outubro Rosa, né? Sim, para que a gente lembrar desse detalhe, porque a nossa vida, eu falo, a gente vive muito correndo, né? Sim. Tudo, a gente tem horário para tudo. E nós não paramos para olhar para nós. Sim. A gente só olha todos os outros familiares, né?
Porque que nem eu, no primeiro sintoma, assim, eu até procurei, mas eu falei, não é nada. E aquilo foi passando meses, né? Aí então, depois, que eu notei mesmo o carocinho, falei, ai, né? Aí, então tem que ter esse olhar, tem que se cuidar, se ame, se toque, se cuide. isso. Não fique sendo aquela mulher que se doa para todo mundo e não se doa para você. Isso. Tem que tirar um tempinho pra você, né? Pro autoexame. E mesmo pra higiene mental, né? Sim. Eu acho que assim, higiene mental também é fundamental. Hoje em dia, a gente está precisando muito disso. Sim. Mas quando que a gente consegue isso? Principalmente, eu acho que conversando. Quer com amigas, né? Sim. Quer com psicólogos daí. Quando vocês forem pesquisar na internet, é importante que vocês tenham um certo filtro, assim, para ver que muitas coisas, às vezes, é um exagero, assim, sabe? Então, esse olhar, essa sensibilidade de ter um senso de que aquilo é realmente verdade, né? Que muita gente, às vezes, se usa, né? Desses canais para se autopromover, enfim. Mas eu tô falando assim, ó, de coração, mulherada. Vamos lá, que nós somos fortes. Nós temos que... Eu me falava assim, minha Nossa Senhora, a senhora foi mãe de Jesus, a senhora me ajude, porque eu tenho que cuidar também dessa criançada, né? E é isso que eu tenho. Acho que de mais importante para falar é isso, principalmente esse mês. Desse autocuidado, né, que precisa Sim. a gente falar. E a senhora fala, é ligada muito à questão da família, né? Eu gostaria que você falasse para nós da importância da família, um pouco também, para nós termos, eu vejo que uma sociedade hoje, ela está se modificando, né? Ela vai se moldando de um outro formato, mas o alicerce família, né? Ela precisa ser continuado, independente do formato que se gere, mas ela precisa ter essa união, essa doação, um de mão pegada com o outro, né? Sim. Na tua visão, quanto médica, que traz as nossas crianças ao mundo, né? A visão de família hoje. Então, antigamente, logo no começo, eu atendia muitas pacientes que tinham... A gente ia passar a visita e perguntava, quantos filhos a senhora tem? Era 9, 7, 4, 12. E hoje em dia diminuiu muito, enfim, daí. Mas até que agora está começando a querer voltar algumas famílias um pouquinho mais numerosas, assim, tipo 3, 4, daí, né? Uhum. Mas eu acho que é importante a gente ter um filho, porque você tem um objetivo na tua vida, né? Que é você poder educar um serzinho para ser uma pessoa melhor do que você para esse mundo, né? E por isso que eu acho que o embasamento a gente tem que ter duas pontes, assim, o espiritual, né? Deus, e o familiar, né? Você ensinar o teu filho que você tem que respeitar pai e mãe, ter respeito com os mais velhos, daí isso é super importante. E isso a gente aprende aonde? Em casa, né? Isso a gente aprende em casa. Porque se esse serzinho não tiver respeito, nem com o pai e nem com a mãe, ou nem com o vô e a avó, você acha que ele vai ter respeito pelo um que ele nem conhece, né? E hoje em dia eu acho que tá muito isso daí, porque tá tudo muito superficial, né? Eu creio, assim, tá muito superficial, o jeito de se viver, é tudo muito rápido, né? A questão até de alimentação, você vai comer num fast food, num shopping, você já começa a ficar incomodado porque tá demorando daí, sabe? Então, eu acho que a gente tem que voltar, às vezes, àquela coisa de visitar avô e vó, isso é super importante daí. Hoje em dia as pessoas estão ficando mais idosas, então o Alzheimer, que era uma coisa que não era tão comum, hoje é muito mais comum, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, e então está se aparecendo mais essas doenças, daí a senilidade também, daí do idoso, tudo. E o que eu vejo é que
com essa nossa vida corrida, o cuidado com o idoso, muitas vezes a gente fica terceirizando, né? Eu entendo perfeitamente que às vezes não tem jeito, a gente tem que terceirizar o cuidado com o idoso pelo próprio cotidiano do dia a dia da gente. Por isso que agora tem mais esses cuidadores, né, também, que agora é um curso que está sendo bem procurado, daí também, sim, muita enfermagem também já faz esse cuidado do idoso, daí tudo, pelo próprio evoluir da humanidade, né? Só que a gente, o que eu acho que às vezes falta é o olhar e a caridade daí da gente ter com o idoso daí, sabe? Eu vivi isso com a mamãe, que tinha vezes que ela olhava, ela não estava olhando para nada daí, sabe? Mas às vezes da gente falar, oi mãe, quando falava mãe, aquilo soava assim, tipo familiar. Aí ela virava e olhava assim, para os nossos olhos, assim, tudo, sabe? E aí naqueles lapsos tinha hora que a gente vê que ela estava contactuando com a gente pelo olhar daí, sabe? Ela fazia um sorriso, tudo. E essa coisa da gente falar para os nossos filhos, olha, vai lá, pede a bênção pro vô e a avó, dá um abraço. Por mais que ela não sabia quem era, eu sempre fazia meus filhos falar, vai lá dar um abraço na avó, dá um beijinho e fala, oi vó, tudo bem? Sabe, eu acho que essas coisas a gente tem que ter, porque não é um ser que está ali que não tem vida, ele tem vida. Né? Sim. Que não, nem que seja só pelo toque de você poder fazer um carinho, passar um creme hidratante assim na pelezinha do idoso, tudo, pedir para o teu filho ajudar, mesmo quando for criança pequena, para ajudar a ter esse carinho. Porque se a criança vê que você tem o carinho com o idoso de pequena e todo o respeito, ela provavelmente vai te ajudar quando você for um idoso ou uma idosa daí também, né? Eu acho que isso que é o fundamental. Deixar herança, minha gente, besteira. Só para dar briga. A gente tem que deixar ensinamento. Daí. A maior herança é o que você ensina a amar, né? Isso. Tem que ensinar essas... É isso que eu acho que hoje em dia a gente está perdendo. Infelizmente. É por isso que eu toquei na questão da família. Porque a gente percebe-se isso, né? Que está ficando... A nossa sociedade está envelhecendo. Sim. Né? Já está comprovadamente, sim, né? A pirâmide está querendo se inverter, né? Da idade já. Já está aqui assim, no nosso país, né? Então a gente tem que ter esses olhares já de cuidadores, sim, né? E nós cuidarmos da nossa saúde também, cuidar, né? para nós não precisarmos... Pra gente ter uma velhice saudável, sim, também, né? A gente poder andar, se locomover, porque a gente tem a tendência de permanecer mais tempo, né? De ficar ter mais idade, mas que vida que nós estamos cuidando. Bem isso. E assim, né, que nem a gente já tem a facilidade hoje em dia da gente ficar pedindo lanche, né? No iFome, iFood, enfim. Mas os meus filhos às vezes falam, mãe, faz tempo que você não faz tal comidinha. Então esse afeto, né, da gente poder fazer, deles lembrarem da nossa comida e gostar, isso é uma coisa que é boa. E é uma coisa que eu, assim, quando eu tenho tempo e eu estou... afim, né, de fazer uma comidinha, eu capricho daí, né, porque isso são memórias afetivas, né, sim, que é isso que a gente vai ter, pra gente ficar lembrando, são coisas boas e tudo, né. Eu acho lembrar do tempo que a avó fazia aquele monte de pão, assava na fornalha, sim, né. Sim, então sim, são memórias assim que a gente tem que construir hoje, para que não se perca toda essa trajetória. E assim, por isso que a gente tem que fazer visita, nem que eu vou morar em outra cidade, quando der, vão visitar. E não é para ficar levando o celular, essas coisas, só for para tirar foto. Porque senão, fica cada um no seu mundinho e a gente não aproveita, gente. Tem que aproveitar, tem que desligar das telas, né? Aproveitar. Nem quando eu cheguei aqui, ganhei um abraço bem gostoso, essas coisas que importam, essa coisa que faz a diferença. O abraçar que faz parte de ter esses olhares... Né, e aí, às vezes, com a corrida, a gente se acomoda, né? Fica um filho em cada tablet, a gente fica vendo novela, uma série, essas coisas todas. E aí, passou o final de semana e a gente não conversou. Aqui eu sempre cito, sabe, doutora? O micro momento de felicidade, né? Cria esses micros momentos em volta da mesa, né? Chegou em volta da mesa, ninguém vem com celular. Isso, né? aí mesmo. A gente vê vídeos e tudo mais que fala de uma avó
que ela, quando os netos chegavam, ela ficava com um balainho assim. Pra cada Todo um mundo colocar o celular naquele balainho para que possa se conversar. É. Então a gente tem que se desligar. Uhum. Deixa o celular no balainho lá e Isso. vai conversar, né? Isso. Isso que é importante. A nossa região aqui ainda, ela tem esse olhar, né, doutora, de De vó, de família, vovó, sim, de tem. família. Tem, Ela de é pedir a muito bênção. Eu acho muito lindo, porque lá em São Paulo, eu vim de São Paulo, né? Isso não tinha esse costume de pedir a bênção, né? E aqui eu acho muito lindo isso daí. Isso faz a diferença. Sim. É Uhum. tão bom quando o neto chega e benção, vó, benção, avô. Isso faz você se acordar Isso. para a vida, É, muitas isso vezes. aí mesmo, Né? Então a gente. gente precisa criar essas memórias e estar falando sempre, né, com as pessoas, porque hoje é tudo mais prático, né? Não temos esses olhares assim. É. Doutora, a gente tem muito para a gente, muitas perguntas, a gente quer conhecer, quer saber da tua vida. Você já fez um relato que é muito emocionante da tua... Tô até que com você... a maquiagem borradinha. Não tá ainda. É assim, do que você viveu, Sim. né? Então, eu acho que isso, ele fez com que nós programasse esse do Outubro Rosa hoje com essa história de despertar para as mulheres. É. Mas além dessa, tudo que você já falou, doutor, a senhora tem mais algo a acrescentar que a gente não perguntou, que a gente precisa trazer para a sociedade? Aqui se tratou de assuntos como do aspecto autista, como a tela, né? Uhum. São a depressão, Uhum. é o mal do século hoje. Tem algo mais que a senhora, no teu trabalho do dia a dia, que a senhora queira levar a nossos ouvintes também? Então, agora falando do meu trabalho, chamar a atenção dos papais com relação à vacinação, né? Tem doenças que estão querendo aparecer de novo, tipo sarampo, coisa que, né, agora houveram alguns casos. Então, assim, é importante a vacinação, né? Isso eu acho que é válido eu falar como pediatra daí também. E a questão alimentar também, sabe, gente? A gente também tem que ir pro ladinho saudável. Tem coisa que não dá pra gente falar assim quando a criança é muito pequenininha. Você quer esse, você quer esse. Não, você coloca ali aquilo que tem daí, sabe? E, lógico, doçura todo mundo gosta, enfim, mas assim, negociar, ó, vamos comer essa coisa depois que comer e tudo mais. Para isso que eu acho que é importante a refeição ser um horário e um local prazeroso daí. Eu sei que no dia a dia, às vezes, que nem almoço, às vezes é muito corrido, mas pelo menos na hora da janta você tem mais um tempinho. Então, vamos conversar como é que foi o trabalho na escola, foi tudo bem e tudo. E eventualmente, a gente pedir coisas já pré-prontas, né? Fazer em casa daí, sabe? Que isso é legal. Pedir ajuda do teu filho para te ajudar, de repente, a descascar, a ralar alguma coisa, a colocar a mesa, aí vir experimentar o tempero para ver se tá bom ou não e tudo. Então, essas coisas eu acho que a gente precisa, porque hoje em dia a gente tem muito conhecimento do que é saudável, do que não é saudável, porém a gente ainda comendo muito errado, apesar de ter todo esse conhecimento. Né? E a nossa região, ela é agrícola. Nós temos feiras, nós temos aqui que se pode comprar direto do produtor, produtos ligados ali fresco. E tem muita gente que também que faz as coisas caseiras e vendem também, né? Sim. Então a gente também tem esse forte na nossa região, né? Uma cuca, um bolo fit, talvez também tem um pessoal que faz as comidinhas mais fit. Então, assim, eu acho que conhecimento a gente tem muito hoje em dia. Porém, a gente tem que utilizar melhor, né? Sim. E esses pezinhos aí que eu te falei, esses tripés, né? Deus em primeiro lugar, família. E dentro disso tudo, a higiene mental, gente. Tá todo mundo muito meio estressado demais. Saúde mental hoje está no calcanhar. Tá. Todo mundo tomando seu remedinho. É isso que eu ia tocar agora nesse assunto, né? A questão do medicamento. Se conversa muito com as pessoas, o pessoal começa já a relatar algo. Eu sou curiosa, já pergunto se a pessoa está tomando algum medicamento. Meu Deus, de 10, 9 estão tomando medicamento? Sim, com certeza. Né? Com certeza. Algumas vezes as pessoas até meio que se automedicam, né? Mas
Pra você ter uma ideia, às vezes a ansiedade é tão grande, gente, que daí, assim, é muito esporádico, né? Mas às vezes tem casais que, assim, meu Deus, eu não quero que ela chore. Gente, o nenezinho vai chorar, é uma forma de expressão daí, sabe? Já queriam dar florais e não sei o quê, porque não quer que o nenê chore. Falei, gente, mas o nenê, para se expressar, é uma forma de expressão, é o choro. Aí a gente vai aprendendo se é um choro de cólica, se é um choro porque tá molhado, é sujinho, se é um choro porque tá com fome. Enfim, é um aprendizado, é uma troca de experiências, tanto do bebê quanto para os pais daí, né? Então, assim, não existe uma coisa assim, não, ele não vai chorar. É gente, né? A gente vai ter dor, a gente tem que se manifestar. Quer dando risada quando a gente está feliz, quer chorando quando a gente não está com algum problema, né? Então, é essa mentalidade em que a gente não resolve tudo com remedinho daí, né? Aquela velha massagem que as vovós ensinam a fazer na barriguinha, com a perninha, de dar uma enroladinha no nenê e segurar ele juntinho, é isso daí que o neném vai se sentir seguro, né? Vai dar um conforto para ele daí. Não remedinhos para tudo, sabe? Então, é isso que eu acho que é super importante a gente relatar. E por isso que eu acho que o conversar, você ter um dia para você conversar, um dia para você vai passear no parque, você vai ver o sol, gente, o sol é maravilhoso, vai ver, nossa, olha que flor linda que tá ali, olha como é que tá tão verdinho agora quando a gente caminha por aí por causa da chuva e tudo. São essas coisas, assim, que a gente meio que passa batido e não repara, essas pequenas coisas, assim. Eu que faço pediatria, cara, quando um nenê sorri pra gente, é uma coisa muito boa, porque é uma coisa pura daí, né? Quando ele olha assim no teu olho e sorri, isso é uma coisa que faz bem pra minha saúde mental daí, né? Sabe? Assim como também a gente tem que saber orientar e tranquilizar os pais que, assim, às vezes é fase, é assim mesmo, vai demorar alguns meses até ele entender o barulho da barriguinha, que a gente fala agora do sintoma cérebro-intestino, que às vezes, pela imaturidade, né, a criança chora mais, até o seu 3º, 4º mês, enfim, daí. Mas a gente passar essa tranquilidade e explicar que muitas vezes essas coisas são normais, né? Uns passam mais perrengue, outros quase não. Mas é uma coisa que é normal. E quando a criança chora 3 meses, que todo mundo reclama que aquele chorou 3 meses a fio, o que você tem a dizer sobre isso? As minhas choraram até 4 meses e meio. Então tem experiência. E é isso daí. Então é essa questão dessa imaturidade daí, assim, sabe? Tem gente que, nossa, teve 10 filhos, nenhum quase chorou, quase nem teve cólica, enfim. Mas esses são sortudão, sabe, gente? Porque os teus, as minhas meninas, nossa senhora. Choravam direto. Choravam muito, muito. Tanto é que os padrinhos que elas têm são os que 5:30 da tarde, 6 horas, saindo do serviço, já vinham para casa, tudo para ajudar um pouco a dar uma embaladinha, a cuidar, enquanto o outro come, enquanto o outro... Era assim, era um panelão de ou sopa, ou um risoto, alguma coisa assim, que era todo mundo ali. Enquanto a gente se revezava no chimarrão, alguém ia carregando as nenéns, daí tudo. Mas depois, gente, passou os 4 meses e meio, nossa, nunca passa mais... rápido. E passa, bem isso. A gente, na hora, a gente acha que não passa, mas quando viu, passa rápido. Então, para você que está nos assistindo aí, se tiver algum bebê que chora, é assim mesmo, né? Chora 3 meses, 4 meses. Lógico, a gente tem que avaliar. Porque às vezes tem outros fatores que podem estar interferindo nisso daí também, tá? Então, primeiro avalie... Mas a grande maioria das vezes é o fisiológico, é o normal daí. Então, ficar esse alerta para as mamães aí que são de primeira viagem, né? Que ficam desesperadas para que tenha esse aí. Doutora, nós tocamos em vários assuntos que é do nosso dia a dia, que é voltado à mulher mesmo, à fortaleza, né? A mulher sendo fortaleza. Eu quero que você me fale como que você vê a cidade do futuro. Você sabe que eu tenho receio. Eu tenho receio porque muitos humanos, né? Muita gente tá ficando muito fútil, assim, sabe? Então, é bem triste, assim, mas eu fico com um certo receio
E triste, porque, meu Deus, com tanta tecnologia, com tantas coisas boas, né, que no Fantástico, até quando você comentou, você viu uma cirurgia robótica feita de um estado em outro daí? Sim. Nossa, isso é fantástico, né? Isso é fantástico daí. E, então, isso são muitas coisas boas, mas às vezes fica se prendendo a coisas pequenas e aquilo que eu te falei da coisa do fast food, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido. E tem coisa que não é assim, né? Tem que nem agora que eu acabei de falar, ó, Nenê, esse desenvolvimento crânio, cérebro, intestino, que às vezes é até um amadurecimento neurológico, demora-se até quase 4 meses, tem criança no máximo 6, tem esse tempo daí que tem que ter, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que preservar. E às vezes as pessoas... É uma coisa que eu acho assim, as pessoas estão se achando no direito de criticar o outro que nem conhece, falando o que acha, o que não acha, o que devia fazer, e repostando e criticando. Gente, por isso que eu não sou de redes sociais, assim, daí tudo, porque eu acho que eu sou mais do essencial. Lógico que isso faz parte do dia a dia, mas eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, né, de saber aproveitar o que é de futuro, o que está se apresentando hoje. Assim, ó, que nem agora a inteligência artificial, né? Eu sou da época que a gente tinha que fazer pesquisa, a gente tinha que abrir uns 3, 4 livros ali e ficar lendo a matéria inteira, para depois você resumir, para depois você passar no trabalho que você tinha que entregar com o professor, né? Uhum. Hoje em dia não, hoje em dia às vezes, eu vejo pelos meus em casa, não tem essa, né? Então, às vezes você recebe tudo muito pronto e mastigado, né? E às vezes, por você receber pronto e mastigado, você não consegue pensar e analisar daí, sabe? Você poder falar, ó, isso aqui aconteceu assim, então, ó, então será por causa disso, disso. Não receber aquilo pronto, aquele pacote pronto e você falar, não, eu também concordo com isso e é isso que está certo, sem você analisar daí, né? Que é o que acontece às vezes hoje em dia. Essa coisa assim, não, eu não gosto dele por causa disso, disso, disso. Calma, vamos ver o que ele fez antes, daí tudo também para ver o que ocasionou isso, daí tudo, sabe? Então essa parte da gente parar, pensar, analisar, é isso que eu penso, sabe? Então... Ainda bem que eu tô ficando mais velha também, daí, né? Então, aí, gente, eu não tenho toda a vida daí pra ver esse futuro. Mas, quem sabe, né, gente? Uma coisa que eu acho que é muito legal, que as pessoas, eu acho que estão... As igrejas estão mais movimentadas, né? Os jovens estão procurando mais a Deus daí tudo. Isso eu acho muito legal. Muito legal. Porque nem tudo é matéria, né? Sim. Tem a parte espiritual. E eu acho que muitos jovens, graças a Deus, estão enxergando isso daí, estão procurando isso daí também. E isso que eu acho que vai fazer a diferença para o futuro, né? É a diferença, né, que vai ser. Porque Deus fez um mundo tão maravilhoso para nós, a gente não pode desperdiçar isso. Um detalhe que a gente falou sobre a doença, né, que é o mal do século, que é a depressão hoje, que o pessoal tem, questão da saúde mental. E a questão de droga também é uma doença, né? Muito. E assim, né? Todo mundo acordou assustado, né? Na semana que passou, com aquele movimento inteiro que foi, assim, da polícia, enfim. Pois é, gente. Isso daqui... E a gente que mora em Laranjeiras, que é uma cidade pequena, já teve esse alvoroço. E eu agradeço muito os policiais e a inteligência da polícia em tudo, para desmantelar isso daí mesmo, sabe? Porque isso daí é só para destruir famílias. Tanto os jovens, pessoas casadas, pessoas de bem, pessoas que são de outros níveis sociais. Isso destrói. Destrói. E fora também o valor que você, às vezes, você podia estar comprando coisas boas para sua casa, você está gastando, queimando nessas porcarias daí, né? Eu até foi comentado uns
outros entorpecentes que eu nem conhecia daí, sabe? Os nomes diferentes, assim, que nem era do meu conhecimento daí. Então, assim, gente, vamos ficar atentos aos nossos filhos, com quem eles andam. Qualquer suspeita, não tenha vergonha. Abra a mochila dos teus filhos, vai fuçar para ver se você acha alguma coisa. E se achar, tenha uma conversa bem séria. Bem séria. E se não adiantar, vamos pedir ajuda, né, para promotoria, enfim, para psicólogo, para terapeutas, porque é uma coisa que só para destruir, gente. Só para destruir. E é uma doença, né? A pessoa não sai sozinha, não. Isso. Aquela pessoa que fala assim, não, só vou usar um agora, daí depois só para eu dar uma relaxada, ficar numa boa. No começo pode ser assim, minha gente, mas quando você vê, às vezes você não consegue fazer nada se você não usar isso, sabe? Então, fiquem atentos e procurem ajuda. Não tenham vergonha, procurem ajuda mesmo. Tem tratamentos, né? Eventualmente, em casos mais graves, até internamentos daí, mas tem tratamento. E o que a gente tem que estar é vigiante, minha gente. Então, assim, veja o que seus filhos estão vendo daí também, os amigos que eles têm, porque isso pode acontecer em qualquer caso. Em qualquer caso. Ninguém está livre, né? Não. Ninguém está livre. A gente tem que ter esses olhares, essa preocupação. Com certeza. Né? Tem com que certeza. Desligar o reloginho de tanto correr para trabalhar e olhar o que tem mais precioso. É o mais precioso. Filho. É o nosso filho. Né? Então, os nossos filhos Nossa família. Nossa família é o que é mais precioso. Doutora, a sua mensagem final do nosso programa. E desejar, eu quero agradecer. Eu fiquei muito feliz de ter a senhora aqui. E nós falarmos do Dia do Médico. A sua fala é uma homenagem a todos os médicos, né? E eu tenho muita gratidão, porque o que aconteceu com a nossa família, quando se acompanhou o nascimento da minha neta, é só por Deus, né? Então, assim, a gratidão que eu tenho por você, pelo Januário, não tem dinheiro que pague nesse mundo. Porque não, foi a confiança, a gente, né? Confiamos na melhor que nós tínhamos de melhor naquele momento e vocês cuidaram com carinho, com atenção, aquela dedicação. Já se passaram 14 anos. Tá uma moça. E eu tenho para te dizer o milagre. Mas o milagre aconteceu pelas mãos de vocês. Sim. Né? Então, assim, quantos outros milagres com certeza aconteceram. Sim. Então, assim, gratidão. Não tenho palavras para falar tudo que representa para a nossa família todo esse trabalho, né? Que vocês realizam. E assim, a gente é apaixonado, a gente está preocupado sempre como que você está, porque a gente se torna uma pessoa da família também. Com certeza. Né? De a gente tá, como é que tá fulano, como é que tá isso. Então isso é muito importante. Graças a Deus. Gratidão mesmo. Eu que agradeço por estar aqui. Eu estava nervosa, estava meio nervosinha, mas assim, eu me senti super bem à vontade daí. Tanto é que a gente chorei também aqui, né? Mas é assim, mulheres, sejam a fortaleza da casa de vocês, né? A gente sabe que vício não só de drogas, né? Bebida, essa coisa toda também, sabe? Jogos, né? Tem tantos outros, né? Que a gente não deu tempo de falar tudo, né? Mas assim, o que eu tenho a dizer? Eu já falei mais uma vez, já falei duas, vou falar a terceira. Gente, olha, segurem na mão de Deus. Sempre que vocês tiverem aquele problema que você pensa que não tem solução, segure na mão de Deus. Ele vai estar lá e no momento certo, ele vai te amparar, vai te orientar que caminho que você vai ter que seguir, sabe? E isso aí não é uma vez na vida da gente não, viu? Eu acho que é a nossa vida inteira a gente tem que estar lá agarradinho. Não é porque tá tudo muito bem que você vai largar de Deus. Não, porque dali a pouco você vai levar uma cacetada de novo daí, que a gente tem que estar firme e forte, tá bom? E o que vocês precisarem, eu e o Januário, a gente já viu muitos milagres na nossa vida, dentro do hospital mesmo também. Agradecer o tempo que eu trabalhei no São Lucas, daí foi gratidão. Aprendi muito, vi muitos milagres.
E a gente também teve perdas, né? Infelizmente, essas perdas a gente chora mesmo. Mas essa é a vida, né, gente? A gente sabe que a gente nasceu, ficou uma sementinha de repente, mas de repente ela floresceu, de repente ela morreu, mas essa é a nossa vida. E o que eu acho que é assim, ó, a gente tem que, se Deus pensou com tanto carinho para nos criar, a cada um de nós, e deu o seu Filho Jesus, seu bem mais precioso por nós, quem somos nós para reclamar ou largar da mão de Deus? É isso. Gratidão mais uma vez. Beijo, obrigado. Beijo. A gente fica muito feliz de ter a doutora Ana Paula aqui com nós nesse episódio dessa semana, no mês de outubro, falando de todos esses cuidados. Espero vocês no próximo programa, se Deus quiser. Tenham um ótimo final de semana. Aproveite aí e reúna a família e venha assistir ao podcast Fala Mulheres, que está espetacular. Trazendo muita informação, curiosidade também para saber quem que é e também um testemunho de vida. Espero vocês no próximo episódio, na próxima semana. Fiquem com Deus. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube. Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.